Queria dar as boas-vindas a todos, agradecer inicialmente a presença por vídeo do Daniel Trink, do Marcelo Guaranis, secretário executivo do Ministério da Economia, Alexandre Messa, secretário adjunto da SEAI, doutora Paula Farani, professora aqui do IDP, na figura de quem também a gente agradece a parceria aqui para a realização do evento. O IDP tem sido um grande parceiro do IBRAC, são vários eventos que a gente tem feito aqui, e é sempre um prazer estar de volta. Ao Matheus Piva e ao Denis Alves, e na figura de quem também eu parabenizo todos os demais membros do comitê que suaram para organizar esse evento aqui. Um comitê de regulação do IBRAC que tem sido bastante ativo, tem feito um diálogo transversal aí bastante profícuo com reguladores setoriais, principalmente com o Ministério da Economia e com órgãos de policy bem importantes como a OCDE. Então, esse comitê, acho que vale lembrar que ele está sempre aberto aí para a participação de todos os interessados. Tá? Bom, o objetivo desse congresso é discutir o Peer Review de 2022, né, um tema essencial aí na agenda do país, e eu vou deixar para o Matheus aqui apresentar um pouco mais do objetivo e desejar que tenhamos aqui excelentes debates e que esses debates contribuam aí bastante para a política regulatória do país, tá? Então, agora eu passo a palavra para o Matheus, nosso diretor de regulação. Por favor, Matheus. Obrigado, Bruno. Aqui só a ideia é passar rapidamente aqui também pelo roteiro. Eu queria agradecer ao IDP, aqui na pessoa da professora Paula Farani, pela parceria de sempre. Já não é o primeiro evento que nós fazemos aqui, o Comitê de Regulação, inclusive, e eu só tenho aqui que corroborar as palavras do Bruno, agradecendo aos participantes pela disponibilidade, pelo deslocamento até aqui da maioria deles, e também pela disponibilidade dos que estão fora do país participando aqui conosco. E agradeço na pessoa dos moderadores, Patrícia Pessoa, Carolina Marchiori, Letícia Lencari e Denis Alves Guimarães, que também tem um grande mérito de colocar esse evento de pé. O evento em si, ele é de grande importância para colocar em discussão, como o Bruno acabou de destacar, o peer review da OCDE. Seria impossível a gente discutir todas as nuances do peer review como um todo, e a ideia do evento é chamar atenção para os principais pontos que são abordados nesse documento, inclusive destacar quais são esses principais pontos, né? E isso se dá num momento de grande importância para a regulação no Brasil, porque ela passa tanto por um movimento de aprimoramento, que se reflete aí em grandes revoluções, evoluções institucionais, quanto por desafios, né? Essas nuances, ambas, são bem destacadas no peer review da OCDE e também nos painéis que estão aqui no evento. O IBRAC tem realizado alguns estudos, como o Bruno comentou, que tocam nesses temas, né? Um deles, cujo livro foi lançado aqui nesse auditório, foi exatamente um estudo específico sobre análise de impacto regulatório, ali no ano de 2019. E, mais recentemente, um relatório técnico sobre o grau de aderência das agências reguladoras à lei das agências, né? Esses dois temas, eles estão muito correlatos a alguns que foram trazidos no peer review da OCDE. E agora, mais recentemente, a iniciativa do Observatório da Regulação, de seguir com esse monitoramento dos órgãos reguladores, e agora também com enfoque mais relacionado à autonomia, também toca em um dos temas que vai ser tratado no último painel. E aqui, né, em relação ao controle, à autonomia das agências reguladoras, é importante definir qual que é o ponto ideal desse controle, para que ele contribua com uma boa regulação e não inviabilize, né, o exercício das funções relevantíssimas que as agências reguladoras desempenham, né. Esses dois temas, eles são muito bem explorados pelo peer review da OCDE,
e cabe agora a nós aqui fazermos uma reflexão sobre as recomendações e conclusões e também com um desafio para nós de internalizar essas recomendações para a nossa realidade, considerando as particularidades das nossas instituições. Então, que o evento contribua para essa finalidade. Então, agradeço novamente o IDP por hospedar esse evento e passo a palavra aqui para a professora Paula Farani. Bom dia, obrigada. Obrigada, Bruno, obrigada a todos. Na condição de professora aqui do IDP, eu queria, primeiramente, agradecer ao IBRAC por, mais uma vez, ser nosso parceiro, ao CDE, ao Ministério da Economia, por estarem aqui para discutir esse relatório. Eu acho que o IDP, ele é isso, né? Ele é uma casa de convivência, é um espaço para o aprimoramento das boas práticas, para discutir a regulação, para discutir de que forma que nós podemos, por meio da academia, por meio da pesquisa científica, aprimorar e cada vez mais contribuir para um país melhor e um país que está crescendo. E nessa toada, eu acho que todos nós temos acompanhado os esforços do governo federal para contribuir com a melhoria da regulação federal, para fazer essa coordenação com o CDE, e eu acho que esse relatório, ele traz pontos de muita reflexão, pontos muito necessários para o aprimoramento da regulação brasileira. Eu acho que estar inserido na economia internacional é algo que o Ministério da Economia tem realmente buscado, e tem buscado de uma forma muito ativa, e essa parceria com a OCDE demonstra exatamente isso. E o relatório, ele traz algumas importantes conclusões, recomendações, né, principalmente no sentido de que a inserção na economia internacional, no mercado mundial, ele traz uma maior concorrência, ele eleva a necessidade da nossa economia, das nossas empresas serem mais competitivas, e serem mais, estarem cada vez mais inseridas nas cadeias globais de valores. Então, nesse ponto, um approach holístico, né, para uma regulação melhor, trazendo as boas práticas regulatórias em um documento só, que vai dar realmente os próximos passos, eu acho que ele é muito necessário, não só para guiar o governo federal, como também para guiar todos nós que participamos da política econômica, da política regulatória, e também para nós, da academia, né? Nossos alunos aqui no IDP, que com base nesse relatório, terão amplo material para novas pesquisas, para aprofundar diversos temas, e realmente para trazer algo que, pessoalmente, é uma paixão minha, que é a conexão entre o comércio nacional e a concorrência. Então, esse relatório, ele traz um guia para os próximos passos, ele já demonstra o avanço que teve o governo federal nos últimos anos, e, pessoalmente, eu pude testemunhar o trabalho, principalmente do Marcelo, na frente da Camex, e do Alexandre como CEAI, e eu acho que esse relatório, ele realmente traz os próximos passos que a gente pode continuar caminhando juntos, e acho que meu recado aqui hoje é: contem com o IDP sempre estará aberto para que essas boas práticas e esse aprimoramento regulatório continue a dar bons frutos no Brasil. Obrigada. Passar a palavra para o Marcelo. Obrigado, Bruno. Obrigado. Bom dia a todos. Prazer enorme estar aqui, pessoal. Obrigado pelo convite, BRAC. Prazer discutir com o CDE no IDP, né? Agradecer, Paula e Chico. Isso aqui está cada dia mais bonito, hein, Chico? Cada vez que eu venho aqui, isso aqui está mais legal, tá? De parabéns. Acho que a importância deste peer review, né, gente, da melhoria regulatória tem muito a ver com o Ministério da Economia e como a gente trabalha, né? Eu sou do Ministério da Fazenda há 21 anos já, participando de discussões de concorrência, de regulação, junto com o CDE, né? Tenho o prazer de participar dos comitês da OCDE desde 2003, e eu acho que pela primeira vez a gente tem isso como um dos grandes pilares do Ministério de fato, né? A CEAI, Messa aqui representando, sempre foi uma secretaria do Ministério da Fazenda, mas em nossas buscas pela mudança econômica, a Fazenda sempre é muito mais focada na parte fiscal,
do que na parte, busca muito melhorar a parte micro, mas o Ministério da Economia robustece muito isso, né? O ministro Paulo Guedes, desde o primeiro instante, ele tem um diagnóstico muito claro dos problemas do país. Primeiro lado, a gente gasta recursos públicos demais de uma forma que não gera o retorno necessário para o povo, né? E por isso a gente acaba arrecadando imposto demais, pesa demais sobre o setor privado. E esse é um lado muito importante, aprimoramento do gasto, né? Comentado aqui sobre a CEMAP, é o lado que a gente faz para melhorar o gasto, para fazer com que o recurso público seja usado naquilo que de fato a população precisa. E com isso, a gente possa não precisar de mais impostos, não sobrecarregar tanto o setor privado. Então, um lado do gasto, muito importante, histórico da Fazenda também, mas também muito forte no Ministério da Economia, e, por um outro lado, complementar a melhoria do ambiente de negócios. A visão, desde o primeiro instante, de que temos um ambiente de negócios muito pesado no país. É difícil fazer negócio, é difícil para o setor privado avançar no Brasil. E, por isso, é um dos pilares grandes da nossa atuação no Ministério, desde o primeiro instante, né? Por isso, juntamos ministérios, por isso colocamos o Ministério do Trabalho no início, junto do Ministério da Fazenda, o MIDIC, junto do Ministério da Fazenda, para que se coordenasse todos os movimentos para fazer uma grande reforma da melhoria do ambiente de negócio. Destravar um ambiente de negócio é uma parte grande da nossa estratégia de mudança do crescimento econômico. Então, que era importante dentro da Fazenda, na SEAI, né, trabalhando lá e defendendo meu peixe a vida inteira, né, mestre? Se torna ainda mais relevante no Ministério da Economia e com mais capacidade de se fazer, porque a gente integra outros instrumentos que não tínhamos, por exemplo, o comércio exterior com mais força, né? A Fazenda participa, mas talvez a atuada do comércio exterior não seja tão forte o aumento da produtividade, da competitividade, da abertura. Preocupação, muitas vezes, é muito pesada a parte de proteção da indústria. E é importante equilibrar isso, né? Nós queremos que a indústria cresça no Brasil, mas de forma competitiva e produtiva. O Ministério da Economia nos permite fazer essas coisas juntas. Reduzimos impostos sobre produtos industrializados, ao mesmo tempo que reduzimos imposto de importação. Então, nos dá a possibilidade de fazer esses dois movimentos. Isso faz parte do nosso DNA do Ministério, né? Atuarmos juntos nisso. E a parte de reforma regulatória é importantíssimo. Também, algo que a SEAI faz historicamente, mas que na economia ganha muito mais força. Não à toa conseguimos fazer tantas reformas regulatórias de uma vez. Lei da Liberdade Econômica, saneamento, gás, energia elétrica, e várias discussões menores históricas, né, que a gente há anos está tentando fazer. Lei de agências reguladoras, já discutida aqui várias vezes. Capital estrangeiro, empresas aéreas, acho que 20 anos de redação de medida provisória dentro do meu computador, uma coisa tão simples que a gente finalmente conseguiu destravar, porque vira algo muito importante, de fato, para o desenvolvimento econômico, né, para um modelo de crescimento econômico sustentável, em que a gente consiga destravar o setor privado e esse seja o motor do desenvolvimento do país, gerando emprego e renda. Nesse sentido, o trabalho da OCDE para a gente é super bem-vindo, né? Já somos parceiros da OCDE há muito tempo, a concorrência e a regulação tem uma participação muito forte nas discussões da OCDE há muitos anos, isso nos ajuda bastante, e esse peer review nos ajuda a atualizar esse trabalho, né? Ver que passos precisamos dar. Temos nos debruçados nos últimos anos para melhorar a qualidade da regulação, né? Uma das coisas que trava nosso ambiente de negócio, eu sempre cito o indicador de competitividade global, botando o Brasil em último lugar de 141 países com peso da regulação estatal, é o excesso da nossa regulação. Então, a gente tem atuado em estratégias fortes para tentar mudar isso, né? A obrigação da análise de impacto regulatório, primeiro, é feita para todas as agências reguladoras e, em um segundo momento, para todos os reguladores, né? Hoje, todo mundo tem que fazer análise de impacto regulatório. É suado, é sofrido, mas é importante. É um passo importante da gente avançar. O próximo passo que precisamos dar, né? Vinícius aqui presente, nos mostra a importância de nós passarmos isso para outros entes federativos, né? Estados e municípios precisam andar com a gente. A regulação tem que ser sentida como um processo só, porque não adianta avançar o federal e não avançar estadual e municipal. E não adianta a gente continuar fazendo isso de uma forma muito heterogênea. A gente tem que padronizar mais a nossa regulação, a nossa análise de impacto. Por isso a importância da discussão da supervisão regulatória, né? Como vocês mesmos colocaram, algo que não tire a autonomia da agência, mas algo que padronize melhor a forma de se fazer regulação. Tem que ser um processo só que a população sinta aquilo como algo que seja
benéfico para ela e não atrapalhe tanto os movimentos do setor privado. Então, acho que os movimentos importantes, né, recentes, o peer review é um deles. Segundo, de fato, a nossa acessão ao OCDE, o processo de acessão, que ainda vai levar uns 2, 3 anos para que a gente nos tornemos membros da organização, mas para a gente é um processo de atualização forte disso tudo, né? Nos faz passar por um processo de revisão do país, importantíssimo para o avanço regulatório. Temos a intenção fortíssima, né, doutora Kelvin, de encaminhar o nosso Initial Memorandum para a organização agora no início de setembro. Desculpa, início de outubro, até o final de setembro. Até o final de setembro mandarmos a nossa Initial Memorandum, que é o quê? A nosso posicionamento sobre o roadmap que a organização já deu para o Brasil. Então, como nós nos posicionamos sobre os diversos instrumentos que a organização vai nos pedir para que sejamos analisados durante esse período, né? Fizemos um trabalho fortíssimo nesses últimos 2 meses para a consolidação do entendimento de toda a nossa legislação. Então, estamos encaminhando isso até o final deste mês. E a terceira coisa é a implementação do Acordo Brasil-Estados Unidos de boas práticas regulatórias, né? Isso para a gente é um ponto muito forte, também que vai se juntando a essa estratégia de melhorar a regulação no país. Então, também temos agora um decreto pronto para detalharmos a implementação deste acordo, já está na Casa Civil, esperamos nos próximos dias também ser implementado, né? Com isso, vamos cercando toda a parte regulatória para que a gente continue nesse avanço, né? Então, desejo um ótimo dia de evento para todo mundo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado, Marcelo. Passo a palavra para o doutor Alexandre Messa. Olá, obrigado pessoal, uma honra estar aqui nesse evento. Vai ser um evento muito importante para a gente observar e poder assimilar os diferentes inputs, justamente visando a implementação das recomendações do peer review, coisa que eu vou falar provavelmente mais à tarde, na sessão da tarde, eu devo detalhar e entrar mais na questão das recomendações e da estratégia de implementação. Acho que eu queria falar primeiro, inicialmente, quando a gente começou a conversar com a OCDE a respeito do peer review, da elaboração desse peer review, a gente na CI tinha um diagnóstico nosso interno que era basicamente o seguinte: você teve realmente um avanço das agências reguladoras ali, principalmente a partir da lei das agências, antiga lei das agências em 2000, do PROREG em 2007, 2008, todo um esforço de aprimoramento da governança regulatória das agências, que fazia, de fato, com que as agências reguladoras estivessem num patamar bem à frente, bem acima do resto da administração direta. Na administração direta, a gente via que, primeiro, você tinha 2 problemas. Primeiro, muitos não se enxergavam como reguladores, né? No Brasil, a gente tinha muito aquela questão, quem é regulador? Regulador é agência reguladora. As secretarias da Esplanada fazem regulações diariamente, emitem regulamentos diariamente, mas não se veem como tal. E as agências, para a gente, sinônimo eram as agências. Tanto é que, se você for ver o peer review, primeiro peer review lá de 2008 da OCDE, o foco deles eram agências reguladoras, né? O que faz parte da evolução das instituições, faz parte. E a gente tinha esse diagnóstico, que a Esplanada não se via como regulador. E disso causava com que você tenha você tem um gap bastante relevante entre o nível de governança das agências reguladoras e da Esplanada, da administração direta. E provavelmente o desafio, nos parece, para os próximos anos, mais do que o aprimoramento da governança das agências reguladoras, que, claro, sempre tem espaço para tal, sempre tem espaço, mas mais importante do que isso é o catching-up. O catching-up da administração direta com as agências reguladoras. Então, a gente conversou com a OCDE no início, bem nesse sentido. O primeiro peer review foi muito focado, com razão, faz parte da evolução das nossas instituições, foi muito focado nas agências. Agora, a gente gostaria que não fosse esse foco nas agências, mas fosse um foco na administração como um todo, tanto as agências quanto na direta, para você ter realmente um raio-x mais realista, completo de como está a nosso aparato regulatório, para que a gente consiga evoluir, né?
E esse de um lado e do outro lado, nem chega a ser um diagnóstico de tão óbvio, mas é realmente a falta de uma coordenação que existe entre os entes federativos, entre a União, estados e municípios, na governança, em toda essa governança regulatória. E esse foi principalmente os dois principais focos desse peer review da OCDE, e eu acredito que para os próximos anos, o trabalho nosso dos próximos anos é justamente nessas duas frentes. O primeiro, você efetivar e realizar o catching-up da governança regulatória, do nível de governança regulatória da administração direta em relação às agências. As agências estão no nível mais acima, o que a gente precisa é os reguladores da administração direta que realizem essa convergência e aprimorem esse nível de governança regulatória. E segundo, que se efetive realmente uma coordenação da governança regulatória entre os entes federativos, de tal forma a dar uma coerência em todo o nosso aparato regulatório entre União, Estado e município. Eu acho que esses são os dois principais desafios que a gente tem para os próximos anos em termos de governança regulatória e que as recomendações da OCDE justamente vão nesse sentido. Bom, na minha sessão da tarde eu pretendo detalhar melhor, mais o que a gente tem em mente, o que a gente pretende, de qualquer forma, a gente pretende consultar a sociedade, conversar com a sociedade da melhor forma de implementar as recomendações da OCDE, mas, de qualquer forma, provavelmente a estratégia vai nesses dois objetivos: fechar o catching-up entre a administração direta e agências regulatórias e melhorar a coordenação entre os entes federativos. Obrigado. Obrigado, Dr. Mess. Queria passar agora para o Daniel Trinca, Head of the Regulatory Policy Division da OCDE, que vai estar virtualmente aí presente com a gente. Well, thank you very much for the floor, and many thanks for inviting me to this very important event, which builds on a long-term cooperation between Brazil and the OECD, focusing on strengthening regulatory policy and governance, which has now become even more important now that Brazil is officially a candidate country for the OECD membership. I would like to thank on behalf of the OECD, Mr. Drago and Mr. Piva Adami from IBRAC and Mrs. Farani from IDP for inviting me to participate in this very important event. And I would also like to greet our friends from the Brazilian Ministry of Economy, Mr. Messa, Mr. Guaranis, who have worked side by side with our regulatory policy division for several years now. And it's always a pleasure to be in the same meeting with you. And of course, I would like to thank all the participants who joined us both physically in the room, but also virtually. I mean, this is a great event, and we are very excited in the OECD to see how the regulatory reform agenda has been growing in Brazil. And this event really reflects the country's commitment to improving its regulatory policy and governance. We know that Brazil has already taken very important steps to strengthen the quality of its regulatory framework and governance. And this review focuses on exactly that and acknowledges that. It focuses on policies and practices led by the Ministry of Economy and its efforts to set a whole of government perspective to rulemaking. This is really important. Regulatory policy is really important for achieving government public policy objectives, be it the protection of the environment, protection of workers, consumers, and also improvement of Brazil's competitiveness. Also, the review looks at the adoption of regulatory management tools at subnational level. This is very important for many of our members. Brazil is a big state, and many of our members that have a more complicated administrative structure actually can take lessons from this review from Brazil, and also from its policies on promoting the practices that ensure regulatory coherence across the three levels of government, which is really important for Brazil. Let me quickly highlight some of the key recommendations from the OECD review that we are putting forward in the review. And I understand that the discussion in the other panels of the webinar will go
really bit deeper into the technical aspects of all these recommendations. And I'm really sorry that I cannot participate in those panels because I expect the discussion there will be very, very interesting. But let me put to the spotlight few of the recommendations. First of all, the development of a regulatory oversight system with the highest political support and adequate governance arrangement. This is really crucial, and our experience says that without functioning regulatory oversight, without the highest political support, it is almost impossible to fully implement regulatory management tools successfully. Regulatory management tools such as regulatory impact assessment, stakeholder engagement, etc. And these are really important for decision making in the administration. What's really important, speaking about regulatory impact assessment, is to have a roadmap for countries' policy on regulatory impact assessment with clear communication and engagement practices within the administration. It is necessary to change the culture where public officials really see regulatory impact assessment, or RIA as we call it, as fundamental part of their work, not just a box-ticking exercise as a checklist, but really as a necessary condition for the sustainability of the RIA system. Another recommendation speaks about measurement of administrative burdens created by key government processes and formalities, and about targeting the administration's resources on simplifying these procedures. And last, but definitely not least, I've already mentioned embedding regulatory coherence across different levels of government as a key pillar of the country's regulatory policy. These are the most important recommendations, a very brief snapshot included in the review, but what's definitely more tricky than to provide these recommendations is to implement them. And again, today's panels and discussions are a good opportunity to bring together key stakeholders and discuss different points of view to help put into action those recommendations that are included in the review. In the OECD, we don't just provide recommendations. We always want to help the country to implement those recommendations. And even in this case, in case of Brazil, we stand ready. And I would like to underline that we really stand ready to continue working with Brazil in the implementation of those recommendations. And of course, of the accession process to help Brazil become a champion in the adoption of OECD standards and principles in the area of regulatory policy and governance. Thank you very much for your attention, and I hand the floor back to the chair. Obrigado, Daniel. Queria agradecer, então, a todos que estiveram aqui na abertura e já chamar, então, quem vai participar aqui do primeiro painel, que é o Peer Review 2022 da OCDE.